Olá, Brasil e amigos da Jovem Pan. Bem-vindos ao especial Retrospectouro 2022, a retrospectiva do que mais marcou a economia e o mercado financeiro neste ano que passou no Brasil e no mundo. Bom, a turbulência econômica e geopolítica marcou os últimos 12 meses, num ano que vimos a invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente chinês se perpetuar no cargo para um inédito terceiro mandato, a morte da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, o Brasil dá aula de como lidar com inflação para o resto do planeta, sem contar a guinada política no Brasil e a Copa do Mundo que foi para a Argentina, não é mesmo? Bom, e no clima, o verão trouxe a pior seca da Europa em 500 anos. Pelo menos o inverno não foi tão frio. A volatilidade das bolsas esteve a todo vapor neste ano e os investidores ficaram obcecados pelas operações de curto prazo, operações de day trade dispararam. Foi um ano de muitas viradas. O pregão começava em baixa, virava, subia, desvirava, caía, depois terminava em alta. Haja coração! Foi um ano daqueles. Mas nada mexeu tanto quanto o meu primeiro ponto desse retrospectouro. A inflação dispara no mundo inteiro e os bancos centrais reagem subindo os juros. Os principais culpados pela inflação alta no mundo são os próprios bancos centrais. Quando a gente teve a crise de 2008, tudo quebrou, as pessoas ficaram desempregadas, sem dinheiro e os bancos centrais injetaram dinheiro nas economias americanas e europeias e japonesas para salvar a crise. E a crise realmente passou. Quando o coronavírus chegou, eles acharam que era o mesmo problema, que tinha a mesma solução. Decidiram injetar dinheiro nas economias para acabar com a crise. Mas acontece que esse não era o remédio certo. Isso porque não houve tantas perdas de emprego quanto teve lá em 2008. Então foi aplicado o remédio errado e as pessoas ficaram em casa trabalhando e recebendo dinheiro dos governos, juntaram dinheiro e agora nos países desenvolvidos elas estão super capitalizadas, cheias de dinheiro no bolso e gastando muito. Lembra que todo mundo ia morrer? Então as pessoas ficaram mais propensas a gastar também. Então a inflação tá muito forte. E os bancos centrais, que antes diziam que a inflação era transitória, né? Os bancos centrais todos ao redor do mundo agora caíram na real, que a inflação veio para ficar e é um grande problema. Vale lembrar que no ano passado, 2021, os bancos do mundo afora, os bancos centrais insistiam que nem tinha inflação, que os preços não estavam subindo, antes de entrarem em 2022, quando perceberam que tinha inflação e começaram a falar que era passageira transitória. Que vexame, quanta besteira os bancos centrais falaram nesses últimos 2 anos. Só o nosso Banco Central do Brasil, que fez a lição de casa direitinho, subiu os juros, promoveu a maior alta de juros do mundo em 2021. Bom, voltando para 2022, o aumento dos preços nos Estados Unidos bateu a máxima de 40 anos e atingiu um pico de mais de 9% nos Estados Unidos em junho e de mais de 11% no Reino Unido em outubro. Isso resultou numa crise, né, do custo de vida, com muitas famílias, mesmo em algumas nações mais ricas do mundo, sendo forçadas a escolher entre comer ou se aquecer no inverno. Uma loucura. Bom, diante desse cenário, os juros começaram a subir no mundo inteiro. O Banco Central americano começou a alta de juros no dia 16 de março, já foram 7 altas esse ano e levaram os juros de praticamente zero para o intervalo de 4,25 com 4,5, no ritmo mais rápido de alta de juros desde a década de 80 a 40 anos atrás, que teve a alta de juros para desacelerar o crescimento e controlar a inflação que estava muito forte naquela época. Bom, aqui agora também. O Banco Central da Europa, bem mais atrasado que o nosso e que o americano, começou a subir os juros só em julho, um ano depois do brasileiro. Foram 3 altas e os juros já estão em 2% por lá. Mais de 90% dos bancos centrais do mundo subiram os juros esse ano. O Japão, o país dos juros ultra baixos, até negativos, uma época, quase no apagar das luzes desse ano 2022, na segunda quinzena de dezembro, veio com um movimento inédito, um primeiro passo para a alta de juros por lá. Também, ele aumentou o rendimento dos seus títulos do governo e deixou o iene bem mais atraente. O iene disparou no dia que eles fizeram isso, acho que foi 16 de dezembro, alguma coisa assim.
Bom, os juros no mundo inteiro subiram, mais de 70 países aumentaram as suas taxas. E isso fez realmente a inflação acalmar um pouco o mundo afora. Mas nem essa alta rápida dos juros, depois que os Estados Unidos acordaram, derrubou muito a inflação, ainda devido ao efeito defasagem, que faz com que as mudanças nos juros levem algum tempo para fazer efeito nas economias reais. Por isso que a expectativa dos investidores é que os juros dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, permaneçam altos por mais tempo. Podem ir para cima de 5% no ano que vem ou até mais. E essa alta de juros já está impactando a atividade econômica e fez disparar as apostas de que os Estados Unidos e a Europa podem entrar em recessão em 2023. E esses receios de que a recessão impacte os lucros das empresas está machucando os investidores, porque as ações nas bolsas estão caindo muito nesse fim de ano lá fora. E o mercado de títulos já vem sinalizando que uma recessão nos Estados Unidos está bem próxima à recessão à vista, embora seja difícil de acreditar. Bom, o título dos tesouros de 10 anos lá nos Estados Unidos, considerado o mais seguro do mundo e o mais procurado pelos investidores do planeta Terra inteiro, registrou seu pior desempenho em quase 250 anos, em 234 anos para ser exato. E isso tem tudo a ver com a recessão que está chegando. Quando a gente vai investir nos títulos de renda fixa americanos, você tem que estudar os juros curtos, os títulos curtos e os títulos longos. E os títulos públicos de 2 anos, o Tesouro Direto americano com vencimento em 2 anos, a rentabilidade está mais alta do que os títulos que vencem em 10 anos. Ou seja, os títulos curtos estão pagando mais do que os títulos longos, e isso significa que a curva de juros está invertida, o que sempre quer dizer que a economia daquele país pode entrar em recessão. Essa curva invertida de juros mostra que daqui a alguns anos o Banco Central vai ter que cortar juros para aquecer a economia. Então, por lógica, isso nos faz inferir que a economia lá na frente vai estar deprimida, machucada, sofrendo, precisando de estímulo para crescer. E por isso o Banco Central americano vai cortar os juros para aquecer a economia. Bom, parte da inflação também foi causada pela guerra que arrebentou com as cadeias de produção, bem como o Covid, né? Que na época do Covid, 2 indústrias de insumo de fertilizantes quebraram na Europa, o que torna tudo mais difícil. Pensa comigo, se os bancos centrais sobem os juros, eles tiram o ímpeto dos empreendedores de empreender. O pessoal prefere deixar o dinheiro no banco rendendo. Então, quem é que vai investir em indústrias, por exemplo, de insumo, as indústrias que quebraram, né, durante o Covid, se os juros estão muito altos? Essa inflação é um cobertor curto daquele, gente. Segundo ponto do nosso retrospector, guerra da Rússia contra a Ucrânia. No dia 24 de fevereiro, começava um evento inesperado, chamado no jargão financeiro um cisne negro, que é um evento inesperado, impossível de prever, difícil de acontecer e que mexe muito na economia e nas bolsas. Começava a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Além das mortes, a guerra trouxe uma crise energética na Europa sem precedentes. Já a Rússia, que é responsável por 40% do gás natural que a Europa consome, né, cortou o fornecimento de gás. As sanções do Ocidente apareceram, né, logo que a guerra começou, e cresceram para tentar terminar com a guerra, tirando receita da Rússia. Mas tiveram pouco ou nenhum efeito. A guerra seguiu a todo vapor, as empresas saíram da Rússia, não fizeram mais negócio com o país do Putin, né, parar de comprar fertilizante, por exemplo, essenciais para o agronegócio e a alimentação do planeta. Obviamente, a gente não pode se dar o luxo de não comprar fertilizantes deles, não é mesmo? Ainda mais no momento onde o mundo já estava com falta de fertilizantes. Mas outros países podem e eles fizeram isso. Bom, em retaliação, a Rússia suspendeu o fluxo de gás natural para a Europa, através daquele gasoduto Nord Stream, né? Por outro lado, no último trimestre, né, do ano agora, né, as nações do G7, o grupo dos G7, as 7 nações mais ricas do mundo, estabeleceram um teto no preço do barril de petróleo em $60 por petróleo que os russos podem vender. Uma sanção também sem precedentes para o terceiro maior produtor de petróleo do planeta, a Rússia. Bom, num
respiro aí nessa guerra de sanções, a Rússia e a Ucrânia concordaram em retomar as exportações de milhões de toneladas de grãos ucranianos através do Mar Negro, no corredor humanitário, não é corredor humanitário que eles chamaram corredor de grãos, uma coisa assim, tá? Foi um acordo entre a Rússia e a Ucrânia que visou evitar uma crise alimentar de proporções globais. O mundo suou frio por um tempo, achando que ia ficar sem comida para todo mundo. Terceiro ponto do nosso retrospector: OPEP+ reage e corta a produção de petróleo. Uma das consequências da guerra foi a disparada do preço do petróleo. Em março, o barril Brent de petróleo, que é referência para a Petrobras, chegou a bater $130, bem acima dos $77 do começo do ano. Fechou 2021 nesses preços, 77. E agora, no fim do ano, está $80, tá? Bom, quase no 0 a 0, começou 77, está só um pouquinho para cima. Essa queda dos preços do petróleo de 130 para 80, que reflete os medos de uma recessão nas principais economias no ano que vem, só não foi maior por uma decisão da OPEP+, que decidiu cortar a produção diária de barril de petróleo em 2 milhões de barris por dia. Bom, exatamente para que o preço do barril não caísse muito. Essa decisão enfureceu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que queria que os preços caíssem mais para arrefecer a inflação, que ainda está disparada nos Estados Unidos, na Europa, até no Japão está alta. Bom, uma das razões que está sustentando os preços do petróleo nessa reta final do ano é a expectativa de que a China reabra sua economia de verdade no ano que vem. Mas o surto de Covid, que acelerou no fim do ano, acelerou com muita força, ninguém mais sabe de verdade se eles vão conseguir reabrir. Tomara que tudo fique bem por lá e que a China consiga reabrir. Aliás, a China não saiu das manchetes por vários motivos esse ano. Os dois principais são o nosso próximo ponto. Quarto ponto: política de Covid-0 e reeleição de Xi Jinping. No terceiro ano da pandemia, a China teve várias recaídas e voltou à estaca zero. Xangai ficou fechada por mais de 2 meses, por conta dos surtos de casos de Covid, mesmo com aquela rígida política de Covid-0 da China. Isso foi mais um dos motivos que fez com que os preços disparassem ainda mais no mundo esse ano. Os portos fechados de Xangai, eles ficaram congestionados, as mercadorias não saíam, nem entravam, nem saíam. Os produtos congelados apodreceram, tiveram que jogar no mar porque não tinha nem mais tomada disponível no porto para manter as cargas congeladas resfriadas. Uma catástrofe. A política de Covid-0 teve efeitos sérios na economia chinesa, que fez o governo abandonar a sua meta de crescer 5,5% esse ano de 2022. Eles vão crescer bem menos do que isso, bem menos do que o esperado, em torno de 3%. E isso contribuiu para arrefecer a forte alta das commodities em 2020, que bombou em 2021, e fez o governo anunciar várias medidas de estímulos à economia na China. A crise das construtoras foi muito grande por lá também. Com a falta de entregas de imóveis em construções nessa reta final do ano, o povo ficou muito nervoso. Aquela empresa, a endividada Evergrande, a empresa mais alavancada do mundo, bilionária, quase quebrou várias vezes, anunciou agora, no fim do ano, em dezembro, na segunda metade de dezembro, que retomou mais de 600 projetos que estavam em obras, que eles tinham parado, e prometeu que vai entregar os apartamentos ao povo. Durante o ano, esse povo chinês protestou demais por estar pagando as parcelas e as obras estarem super atrasadas. Alguns edifícios nem tinham começado a ser construídos no momento da entrega das chaves. E os chineses não podiam parar de pagar as parcelas, mas não tinham apartamento e nem sabiam se iam receber os apartamentos, porque ninguém começava as obras. Entre as medidas de relaxamento da política de Covid-0, a China abandonou a maioria dos requisitos de testes e quarentena de coronavírus, agora há pouco em dezembro, tá? Depois daqueles protestos inéditos da sua população contra essas rígidas restrições em novembro. A China sofreu ainda com o calor e algumas fábricas durante o ano foram forçadas a fechar lá em agosto, não sei se vocês se lembram, devido àquela onda de calor gigantesco, baixo nível de água, os rios secos, tudo seco no mundo inteiro, na Europa também, as chuvas escassas, e isso
prejudicou muito a economia deles também. Mas outro evento importante na China foi a reeleição do Xi Jinping para o terceiro mandato, que agora ele é o imperador, na verdade. Ele ganhou um poder gigantesco e vitalício, o que assustou o mercado, o mundo afora, com receios de que a política de Covid-0 não acabasse nunca, ele que manda em tudo agora. Mas o que se viu foi uma reabertura maior, foi o contrário. Na tentativa de crescer mais, né, o Xi Jinping está reabrindo o país, e isso trouxe alívio aos investidores. Esses chineses. Quinto ponto do nosso retrospecto duro: crise no Reino Unido. É isso aí, até na terra da realeza a crise se instalou. Eu estava ali do lado, na Alemanha, né, com o vencedor do prêmio do meu jogo Caça ao Touro, lá do Metaverso, que foi um sucesso, né, na internet, junto com a Jovem Pan, foi demais. Foi bem na época que eu estava ali, foi bem na época que a Rainha Elizabeth II morreu, e agora o país tem um novo rei, o Rei Charles III. Bom, pego fazendo festinhas durante o Covid, o premier Boris Johnson teve que renunciar ao cargo esse ano em setembro. Assumiu uma nova primeira-ministra, a senhora Liz Truss, que chegou chegando, anunciou um pacote inflacionário de cortes de impostos, novos gastos para estimular a economia, a inflação pegando fogo, mas ela só estava preocupada com o crescimento do Reino Unido, e isso custou a sua cabeça. O plano quando ela anunciou o plano, desencadeou uma crise gigantesca nos mercados financeiros, que levou a uma intervenção de emergência do Banco Central da Inglaterra. Eu estava lá na Alemanha, estava todo mundo desesperado. No hotel que eu estava, o pessoal estava falando disso, você precisava ver. A Libra caiu para o menor nível da história, baixou para baixo de $1, né? Chegou a custar 5 já. Tá? Os investidores começaram a questionar se o Reino Unido ia ter condições de bancar os gastos públicos, e se a inflação, que já estava nos maiores níveis dos últimos 40 anos, não ia explodir. E se explodisse a inflação no Reino Unido, ia colocar o país numa espiral inflacionária sem saída de curto prazo. O governo, obviamente, recuou. A Liz Truss caiu em tempo recorde, 45 dias. Foi a premier que menos durou no cargo na história da Inglaterra. Foi escolhido um novo premier, o senhor Rishi Sunak. Sexto ponto do nosso retrospector de hoje: Pelosi em Taiwan. Republicanos perdem o Senado. É isso aí, 2022 foi marcado pela viagem inusitada a Taiwan da terceira pessoa mais poderosa do planeta, a então presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, senhora Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. O mundo estremeceu. Ela foi cheia de caças acompanhando o avião para não ter nenhum problema, né? Já que qualquer problema que tivesse poderia gerar uma guerra mundial. Ela decidiu visitar Taiwan, a primeira visita de uma autoridade americana à ilha em 25 anos, mesmo depois de repetidas advertências do governo chinês, dos chineses, para ela não ir, né? Se chegou a pensar até que poderia começar uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China. Eles ficaram, os chineses, bastante irritados com essa visita, ameaçaram os Estados Unidos, mas no fim das contas ali só aplicaram penalidades pequenas a Taiwan por conta da visita e ficou por isso. Mas isso fez os Estados Unidos pensarem muito. E agora, uma mudança muito importante aconteceu. Quem anunciou foi aquela senhora, a Janet Yellen, aquela que tem o cabelo branco. A partir desse ano, todos os investimentos offshore dos Estados Unidos, ou seja, o que eles investirem fora da América, investirem em outros países, só pode ser feito em países perto dos Estados Unidos e tem que ser país amigo. É o Near Friend Shore. Perto e amigo, investimento perto e amigo. O que aconteceu foi que depois do exemplo da Rússia, da Ucrânia, ensinou os americanos, né, que não pode se confiar em países que não são amigos. E o caso de Taiwan também, você não pode investir lá longe, porque se der um problema, você vai ter que ir cheio de caça lá pro outro lado do planeta e é impossível. Então a Janet Yellen anunciou isso dias depois. Os Estados Unidos só podem investir fora do país, da América, né, se for um país perto e amigo. E eu fui à loucura esse dia. Era a nossa chance. É a nossa chance. Praticamente só tem o Brasil perto e amigo. Vamos ver se o novo governo consegue trazer essa dinheirama que os Estados Unidos estão dispostos a investir fora de lá. São investimentos tão sonhados para cá, para nós, para os brasileiros. Vamos ver. Vamos voltar para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Esse ano a gente teve eleições de meio de mandato e a Câmara, né, foi retomada pelos
os republicanos de Trump. E Nancy Pelosi, teve que deixar a presidência. Mas todo mundo achava que o partido de Trump também ia ficar com o Senado e isso não aconteceu. Uma vitória do presidente Joe Biden, que apoiou bastante esse ano, tá? Ainda nos Estados Unidos saiu a condenação do ex-presidente Donald Trump naquela caso da invasão do Capitólio em 2021, logo depois das eleições. Mas não foi nada demais ainda, pelo menos ainda está desenvolvendo. Mas nos Estados Unidos ninguém foi tão falado quanto o nosso sétimo ponto, o nosso malvado favorito, Elon Musk, o ex-homem mais rico do mundo, é o sétimo ponto do nosso retrospecturo. Elon Musk, que até o fim do ano era o homem mais rico do mundo, antes de perder o posto para o presidente da marca de luxo Louis Vuitton, agora em dezembro mesmo, ele decidiu no começo do ano, em abril, comprar o Twitter. E aí ele começou uma novela daquelas que custou caríssimo para ele. A compra foi cercada de muita polêmica, com vários recursos por parte dele, com processos em tribunal, com o Twitter primeiro negando o preço que o Elon Musk estava oferecendo, disse que era pouco dinheiro. Aí o Elon Musk falou, tudo bem. Aí depois ele falou, não, agora você tem que pagar o que você prometeu. Ele falou, mas não era pouco. Não, aí processaram ele, obrigaram ele a pagar, né, com medo de que não saísse mais um negócio e ninguém pagasse aquele valor. No fim das contas, o Elon Musk comprou mesmo o Twitter por gigantescos 44 bilhões de dólares. Ele se catapultou para presidente do Twitter, tá se divertindo lá, postando, bloqueando, fazendo um monte de coisa. E a sua liderança resultou em cortes maciços de funcionários, um aumento no discurso de ódio racista na plataforma, anunciantes saíram fora, fugiram, cortaram seus investimentos de marketing por lá, né? Houve muitas discussões de cunho político entre as partes, né? Entre as pessoas que estão lá, né? E muita coisa aconteceu. O Musk, gente, por exemplo, restabeleceu contas que estavam banidas, como a do ex-presidente Donald Trump, e baniu contas de jornalistas agora em dezembro. Ele está se divertindo, ou pelo menos estava até o fim do ano, porque agora em dezembro o Musk fez uma enquete no próprio Twitter para ver se ele deveria ficar no cargo de CEO, se ele estava indo bem. E o resultado disse que não, que ele deveria sair como CEO, e ele anunciou que vai deixar então a presidência do Twitter, vai sair da rede social, né, e está procurando um novo CEO. Ele teve, para conseguir efetivar esse negócio, gente, ele teve que vender muitas ações de Tesla, que é a empresa que ele é dono, né, que despencaram mais de 60% no ano. Só nesse ano caíram mais de 60%. Por isso que ele não é o homem mais rico do mundo, né? A maioria da fortuna dele estava lá em Tesla. Isso causou a fúria de vários investidores da Tesla que acusam ele de não estar focado na Tesla, na empresa de carros elétricos. Justiça seja feita. Não foi só a Tesla que caiu, nem o Elon Musk foi o único culpado, a única razão pela queda das ações, mas que ele vendeu muitas ações, muitos bilhões de dólares em ações e derrubou o papel, é claro que é verdade, mas essa conta do Twitter ficou muito salgada para eles. E aí isso aconteceu, mas realmente, né, os acionistas da Tesla não tem nada a ver com o Twitter, então falando, o que eu tenho a ver com isso aí, meu amigo? Tá? Bom, na verdade, várias ações de tecnologia caíram muito. Todas, né? Google, a gente vai ter um ponto disso aí. Mas o que acontece é que com a alta de juros dos Estados Unidos para controlar a inflação, as empresas de tecnologia, que são de capital intensivo, precisam se alavancar, pegar dinheiro emprestado o tempo todo, constantemente, acabam tendo um aumento muito forte no custos imediato quando sobe os juros. Subir os juros custa mais caro. E isso foi o que derrubou todo o setor de tecnologia. Facebook, por exemplo, como eu disse, já caiu 65% esse ano. Então vamos falar delas no oitavo ponto. Gigantes da tecnologia perdem o brilho em 2021. Como eu disse, as empresas de tecnologia deixaram de ser as queridinhas da Bolsa esse ano de 2022. As ações que são conhecidas como ações de crescimento, que são empresas que precisam investir muito, né, para continuar girando, apanharam do urso com força, né, esse ano, né, a disparada dos juros machucou demais essas empresas. No ano, até metade de dezembro, as ações dos Estados Unidos perderam quase 12
trilhões de dólares em valor de mercado. 11 trilhões e 700 bilhões de dólares, para ser exato, dos quais mais de 5 trilhões desapareceram, evaporaram só de 6 empresas: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é a dona da Google, Meta, que é a dona da Facebook, e a Tesla, que é a do Elon Musk, a empresa produtora de carros elétricos. E não foi só a bolha das tecnológicas que estourou, não, gente. Uma outra bolha estourou esse ano, a das criptomoedas, o que nos leva ao 9º ponto desse retrospectouro: colapso das criptomoedas. É isso aí, estourou tudo, desapareceram mais de 750 bilhões de dólares só das bitcoins. E pensar que há pouco tempo atrás o Super Bowl foi apelidado de Crypto Bowl por causa da onda dos anúncios caríssimos de empresas de criptomoedas que anunciaram no Super Bowl desse ano. As criptos estavam tão na moda no começo do ano que puseram até uma estátua do touro, mas um touro tecnológico, né, por conta das bitcoins, das criptomoedas, lá em Miami. Eu vou lá visitar em março, vou trazer informações e vídeos para vocês, né, lá do touro de Miami. Bom, mas as criptomoedas colapsaram com força, num colapso parecido com a das .com ali em 2001. Não tão forte, não foi a zero nada, mas caíram com muita força e desapareceram com muito dinheiro. E agora, em mais uma queda de uma gigante que parece um filme de cinema, né? Uma bolsa de criptomoedas chamada FTX, que era a maior gastadora de propaganda de anúncios lá do Super Bowl e a maior financiadora, acho que a segunda maior financiadora lá do governo Joe Biden, entrou com pedido de falência. As criptomoedas que lastreavam as operações dessa FTX perderam 2/3 do valor, então a empresa quebrou, as pessoas vão lá sair. Mas também teve roubo, teve fraude pra caramba, o cara fugiu pra Bahamas, aí foi extraditado pros Estados Unidos, tá um rolo daqueles. Mas a falência da FTX, né, com essas suspeitas de fraude, resultou numa cadeia de empresas quebrando em série. Mas antes da implosão das criptomoedas, né, antes da implosão da FTX, desculpe, a gente teve a implosão de 2 criptomoedas, Terra e Luna, lá que um coreano tinha montado essas criptomoedas e evaporou com mais de 40 bilhões de dólares das pessoas físicas, dos coitados, dos investidores nessas criptomoedas. Fica o recado, gente, não invista onde você não conhece, não invista no que você não entende, nunca. Uma coisa é você perder dinheiro em algo que você entende, sei lá, Vale, vende minério, comprei, caiu o preço do minério, perdi dinheiro. Outra coisa é você falar, comprei Luna, que é? Não tem a menor ideia. Isso é doido, tá? Bom, o Bitcoin, né, que era a maior das criptomoedas do mundo, perdeu 60% do seu valor só esse ano, tá? Caiu lá de 67 mil dólares, tá? 17 mil dólares. Pelo menos estava quando eu tô gravando aqui no dia 21 de dezembro. Bom, perdeu esses valores todos, né? Perdeu todo esse valor, desculpa, né? E os investidores estão sofrendo até agora. Bom, como eu disse, foi inaugurada a estátua do Touro de Ouro em Miami. Eu vou trazer todas as informações para vocês. Foi uma homenagem ao mercado de criptomoedas, mas teve uma outra bolha também. No 10º ponto do nosso sextouro, bolha das NFTs também estoura. As incertezas nas economias, na economia americana e na europeia e no mundo inteiro, tá? Abalaram as NFTs. A implosão, a queda forte das criptomoedas também. As NFTs são ativos digitais da blockchain. Em janeiro, o mercado de NFTs chegou a movimentar 17 bilhões de dólares. Tá? Em dezembro, esse volume caiu 97%, não está negociando nada. Mas também, gente, quem é que pagava milhões de dólares num desenho de um macaquinho? Meu Deus, como diz o Bombonati, meu amigo Bombonati, me poupe que eu não sou tomate. Esses macaquinhos eram considerados uma obra de arte digital no começo do ano, até o Neymar entrou na dança, caiu no golpe, comprou um macaquinho por 6 milhões de reais, pagou em criptomoedas
moeda em Bitcoin, né? Comprou 2 macaquinhos por 6 milhões de reais, aqueles macaquinhos da cara fechada, né? Macaquinho chato, né? Além de tudo, eles tinham essas características, né? Eles sempre estavam bravos, os macaquinhos sempre estavam chateados, né? Bom, hoje o macaquinho lá, aquele tokenizado que o Neymar comprou, não vale nem R$1 milhão. Pô, na verdade, eu não pago nem R$5.000, tá bom? Agora, vamos falar dos maiores destaques de 2022 aqui no Brasil que marcaram o mercado financeiro. Lula versus Bolsonaro. Ano de eleições sempre agita as bolsas e o mercado financeiro como um todo, mas neste ano foi um pleito diferente. Foram as eleições mais polarizadas desde a redemocratização do Brasil e foram marcadas por um debate público que pôs sob suspeita o sistema eleitoral brasileiro e a segurança das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi questionado. No final, o ex-presidente Lula ganhou do atual presidente Bolsonaro por uma margem bem apertada. Bolsonaro preferiu se isolar e trabalhar em silêncio até o fim do mandato. O país ficou dividido. Algumas frases ficaram famosas, como "faz o L" de um lado e "perdeu o mané" de outro. Apoiadores do Bolsonaro contestaram o resultado das urnas, protagonizaram os chamados atos antidemocráticos, com pessoas se instalando na porta dos quartéis e pedindo novas eleições numa das manifestações mais longas já vistas na história do Brasil. 2 meses. Lula já avisou que a primeira coisa que ele vai fazer depois de assumir vai ser pedir para as Forças Armadas tirarem as pessoas que estão nas frentes dos quartéis no dia 1º de janeiro. Os caminhoneiros entraram nessa pauta e os nossos irmãos bloquearam as estradas, também pedindo novas eleições e contra o Supremo Tribunal Federal. Tomaram multas, pessoas foram presas, empresários intimados. Foi duro. Foram as eleições mais calorosas de todos os tempos. Agora, a maioria do Congresso é de centro-direita e isso trouxe um certo alívio aos investidores do mercado financeiro por considerar que as pautas extremistas não vão passar nessa nova composição do Congresso. Mas a preocupação atual é que o STF interfira em temas que antes eles não interferiam e canetadas ainda preocupam os investidores. E durante as eleições, o governo Bolsonaro tomou algumas atitudes importantes, como, por exemplo, o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600. A chamada PEC dos benefícios garantiu ainda a criação do auxílio caminhoneiro de R$1.000 por mês. Até o fim do ano, né? Agora, por conta da alta do preço do diesel, e garantiu o aumento do Vale Gás de R$53 para R$120. A segunda foi o corte de impostos sobre os combustíveis, energia e telecomunicações. Muito importante para esfriar a inflação, que chegou a tocar 12% em abril. Agora está abaixo de 6%, né? Menor que a dos Estados Unidos, que está mais do que 7%. Em abril, os preços dos combustíveis dispararam e a gasolina bateu R$8 na bomba. A alimentação também ficou cara, a carne virou item de luxo. Mas a partir de julho, o país começou a ter deflação, ou seja, queda nos preços. A inflação esfriou muito por aqui. Terminou o ano a 5,90, graças ao nosso Banco Central. Mas ainda está um pouco acima do teto da meta que o Banco Central persegue, né, que é 5%. A meta é 3,5%, o teto é 5%. 12º ponto do retrospector, o Banco Central faz uma pausa na alta de juros. Diante desse cenário, a taxa básica de juros continuou a subir. Até em agosto bateu 13,75, foi a última vez que subiu. A taxa Selic começou o ano a 9,25, depois do Banco Central ter promovido a maior alta de juros do mundo em 2021. Os juros subiram 12 vezes seguidas, num ciclo que começou em março de 2021, lá 2 anos atrás quase, e terminou em agosto desse ano. O aumento dos juros, como sabemos, significa crédito mais caro, menos consumo, menos investimento por parte dos empresários e empreendedores e menos interesse pelas ações da Bolsa. Como você sabe, se os juros sobem, a Bolsa cai. Mas a economia não sentiu muito essa alta de juros não e conseguiu crescer mais do que 2,5% nesse ano, impulsionada pelo setor de serviços, que esquentou depois da verdadeira reabertura da economia, que estava sofrendo demais com os lockdowns do Covid.
Covid em 2021. O nosso Banco Central está de parabéns por ter sido considerado o melhor banco do mundo a reagir à crise do coronavírus, começando a subir os juros muito antes do que todo mundo, no momento que era certo subir os juros, mas era incerto para o resto do mundo. E muito antes dos outros bancos centrais do mundo que teimavam que não tinha inflação. Eu acho até que eles mentiam pro povo dizendo que não tinha inflação para deixar os juros baixos para a economia subir. E o nosso Banco Central diziam que eles estavam vendo os fantasmas, que o Roberto Campos Neto estava louco, que não tinha nada disso. Mas o mercado começou, inclusive, a se questionar se o nosso Banco Central tinha feito certo. E estava certo. Agora o Banco Central começa a se questionar se ele vai conseguir cortar a taxa de juros em 2023. E isso também limitou a alta da nossa bolsa esse ano. Isso porque apareceram novas preocupações fiscais aqui no Brasil preocupações de que as contas públicas podem até estourar. Nos Estados Unidos também está uma crise muito forte. Bom, de qualquer maneira, o próximo ponto é a PEC da transição, que foi a opção que o governo encontrou para manter o pagamento de R$600 do Bolsa Família prometido na campanha, o novo governo, eu digo. Além do reajuste real dos salários e de outros benefícios que também são importantes, tá? Depois de negociar bastante com o Congresso, o novo governo conseguiu aprovar a PEC, mas não do jeito que queria. No começo, o Lula falou em 200 bilhões por 4 anos, eram 800 bilhões, aí o mercado ficou desesperado. Foi barata voa, né? Mas passou, né, de um jeito que foi importante. Do outro jeito, seria uma bomba para a política de controle do déficit, né? E isso, né, passar só não, né? 168 bilhões é muito dinheiro, mas passar só um ano foi bom e animou os mercados. E mesmo com o caminho livre para gastar por somente um ano, né, esse alto nível de gastos ainda faz o mercado ter medo de um descontrole das contas públicas, que poderia acarretar num rebaixamento de nota pelas agências de crédito, que isso espantaria os investidores do Brasil, que faria o dólar subir, que ia pressionar a inflação, e aí o Banco Central teria que voltar a subir juros para controlar a inflação, que machucaria a economia e os mercados. Bom, temos que torcer pelo melhor, manter os otimismos, mas como o teto dos gastos vai ser substituído por uma nova âncora fiscal que ninguém sabe ainda qual é, tudo ainda é muito incerto e preocupa. O avanço da PEC chegou a ficar em xeque por causa do próximo ponto, o orçamento secreto. O orçamento secreto, que mudou de nome agora para emendas de relator, né, que nada mais são do que os recursos os recursos do orçamento que são distribuídos por parlamentares, né? Que aconteceu? A manutenção do orçamento secreto era condição para que a PEC fosse aprovada, mas ele foi vetado, foi considerado inconstitucional num julgamento do STF antes da votação da PEC. Mas os parlamentares conseguiram driblar a decisão, teve bastante diálogo e mantiveram parte dos recursos para gastar. E aprovaram a PEC, o que trouxe alívio pro novo governo, pro mercado e pro novo governo. 15º ponto, Haddad na Fazenda e Mercadante no BNDES. O mercado sofreu bastante na expectativa do novo nome, da nova equipe econômica, do novo ministro da Fazenda. Quem é que ia substituir o Paulo Guedes? O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi o escolhido de Lula para ser o novo ministro da Fazenda. Inicialmente não agradou, por não ser um cara de técnico, tá? Além disso, teve a divulgação de um vídeo que viralizou, onde ele dizia que não entendia nada, nem nunca tinha estudado economia, que para passar colava isso no mercado não foi muito bem visto. Mas as primeiras entrevistas que ele deu na Globo News, deu entrevistas em outros lugares também, acalmaram um pouco os investidores, já que ele defendeu a responsabilidade fiscal e a reforma tributária. Mas já Aloysio Mercadante, que foi escolhido para a presidência do BNDES, ainda é bastante criticado pelo mercado. Não pelos empréstimos que podem ser feitos do dinheiro brasileiro a outros países. Isso também, mas não é isso que preocupa. O que todos têm medo é dele estimular empréstimos subsidiados aqui dentro mesmo, né? E isso pode gerar inflação. E isso pode obrigar o Banco Central a ter que subir mais os juros da Selic. Quando eu gravei esse vídeo, o Ministério do Planejamento ainda não tinha sido definido, né? O Lula não tinha escolhido o ministro do Planejamento, que vai ser um desmembramento
desmembramento do Ministério da Economia. Bom, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin tinha acabado de ser escolhido, anunciado como ministro do Desenvolvimento da Indústria do Comércio e de Serviços, o MDIC. 16º ponto, Petrobras. 3 presidentes. A Petrobras, até no governo Bolsonaro, esteve envolvida em muita polêmica. Muito por conta da sua política de preços, não corrupção, não roubalheira. Mas a sangria desatada, pelo menos, parou, né? A crise global fez o litro da gasolina bater R$8 na bomba. O corte de impostos ajudou a baratear o preço da gasolina e tirar pressão sobre a política de preços da Petrobras. Mas a pressão para que a estatal não subisse mais os preços acarretou em 2 trocas de CEOs esse ano. Saiu o general Joaquim Silva e Luna, depois caiu José Mauro Ferreira Coelho, até chegar em Caio Mário Paz de Andrade, que é o atual presidente da petroleira. A Petrobras mudou os valores da gasolina e do diesel 16 vezes em 2022. Apesar de ter seguido à risca sua política de preços, a Petrobras foi uma aliada do governo. Foi a empresa que mais pagou dividendos no mundo. Pagou mais do que a Microsoft, mais do que a Amazon. A gente acho que nunca tinha visto eles distribuírem tanto lucro. E isso ajudou a União, que é sócia da Petrobras, ajudou a bancar os programas sociais. Tomara que a Petrobras continue dando todo esse lucro, distribuindo e ajudando o governo. 17.17, privatização da Eletrobras. Finalmente foi realizada a venda da primeira grande estatal do país, a Eletrobras. Depois de capitalizar a empresa e vender suas ações na Bolsa de Valores, a União deixou de ser acionista controladora, ou seja, em julho de 2022, o governo conseguiu colocar a Eletrobras na mão da iniciativa privada. E como a gente sempre viu, nessa situação, as empresas do Brasil sempre melhoraram. Vamos torcer pelo melhor. 18º ponto, investimento estrangeiro na B3 bate recorde. É Toro de Ouro! Vai, Torinho! Os estrangeiros no ano de 2022, que foi um ano desafiador por Ibovespa, mandaram bastante dinheiro para cá. A Bolsa estava mais ou menos com alta de 2% no dia 22 de dezembro, que foi o dia que eu gravei esse especial. E por que estava com alta? Graças aos investidores estrangeiros, senão estava que nem lá fora. As bolsas lá no mundo afora desmoronaram em 2022. Derreteram as bolsas americanas e as europeias. E a Bolsa Brasileira, também despencou depois das eleições, estava bem mais alta antes das eleições. Pelo menos recuperou um pouco da queda depois das eleições. Na semana do Natal, ela respirou um pouco. Bom, e a menos de 10 dias do fim do ano, os estrangeiros já tinham internado. Eles trouxeram mais de 110 bilhões de reais líquidos para a nossa Bolsa de Valores, a nossa querida B3, um novo recorde. Touro de Ouro! Não sei se você sabe, Touro de Ouro significa máxima histórica. Quando o valor de algum ativo bate recorde, dizemos que ele bateu Touro de Ouro, tá bom? Os estrangeiros trouxeram todo esse dinheiro num ano em que os juros chegaram a 13,75%, e isso também atrai eles. Os investimentos em renda fixa voltaram a ficar muito atrativos. Até setembro, o Tesouro Direto tinha ultrapassado a marca de 2 milhões de investidores brasileiros, pessoas físicas. 19º ponto, real, o melhor desempenho entre todas as moedas do mundo. Essa entrada maciça de dinheiro estrangeiro no Brasil, tanto para a Bolsa como para a renda fixa, fez o dólar cair quase 15% em 2022. Vai, Torinho! E o real foi a moeda que teve o melhor desempenho do mundo. Além dos juros altos, a guerra da Rússia e da Ucrânia fez os investidores serem obrigados a realocar seus investimentos da Rússia para outros países. E o Brasil, que teve o melhor banco central do mundo no combate à inflação causada pela crise do Covid, caiu na graça dos investidores
investidores globais e se tornou a melhor alternativa para investimentos de países emergentes. O ótimo desempenho da economia, dadas as circunstâncias, e os recordes de arrecadação federal atraíram o capital estrangeiro. A alta dos preços das commodities também ajudou o nosso câmbio. Quando uma commodity que a gente exporta sobe de preço, pressiona nosso câmbio para baixo. Eu não sei se todo mundo sabe. Pensa comigo. Se o minério de ferro está custando $100 e os chineses querem fazer uma ponte que precisa de 1 milhão de toneladas, eles vendem $100 milhões e pagam a Vale em reais, sei lá, 500 milhões de reais. Vender dólares pressiona o câmbio para baixo. Mas se o preço do minério sobe para $200 a tonelada, eles não podem comprar menos minério de ferro, senão a ponte cai. Então agora eles têm que vender o dobro, $200 milhões para poder pagar a Vale em reais. Então eles passam, se o preço da commodity dobra, eles pressionam 2 vezes mais o dólar para baixo. E é por isso que quando o preço das commodities que a gente exporta sobe, o dólar cai. 20º e último ponto, mas não menos importante do nosso retrospectouro. O filme do Ike Batista estreia no cinema e é o maior sucesso do ano. E agora, no fim de 2022, estreou o filme que eu participei como ator, sobre a ascensão meteórica e a queda do império do empresário Ike Batista. E foi um sucesso de bilheteria. O Ike Batista chegou a ser o homem mais rico do Brasil e o 7º homem mais rico do mundo antes do seu império entrar em colapso. Em dezembro, o longa-metragem estreou na Netflix e tá bombando. É baseado no livro escrito pela jornalista Malu Gaspar e é uma super produção da Morena Filmes do Thiago Rezende, que também produziu o filme Meu Nome Não É Johnny, que eu considero o melhor filme de todos os tempos do cinema brasileiro. Em parceria com a Paris Filmes, o filme foi dirigido por Andradina Azevedo e Dida Andrade, baseado no livro escrito pela Malu Gaspar, como eu disse. O Nelson Freitas é o protagonista desse filmaço, encarnando o empresário Ike Batista numa das melhores atuações da sua carreira. Abraço, Nelson, que ficou meu amigo. A linda Carol Castro faz o papel da Luma de Oliveira no filme. E eu tenho um programa de televisão sobre Bolsa de Valores no melhor estilo Minuto Touro de Ouro. O filme é imperdível, uma obra-prima do cinema brasileiro que contou com a Star Productions, que é, eu posso dizer, a melhor dica que eu posso dar para a virada do ano para vocês. Assistam Ike, tudo ou nada, de graça na Netflix. E, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa retrospectiva econômica de 2022. É Retrospectouro. Eu sou Pablo. Uma feliz virada de ano e um super 2023 repleto de felicidade, saúde e muita alegria para todos vocês, para a sua família e para todos os seus queridos. Um beijo no coração de todos vocês. Brasil, vai Torinho! Vai Torinho! Vai 2023! Vai Torinho!